Olá! Nossa primeira aula do desafio do livro 2.0. O nosso desafio do livro deste ano, que não é mais um livro por mês, mas agora nós vamos começar a estudar o Mentes Informadas e hoje é a nossa aula número 1. Então, se você está assistindo gravado, depois você adianta um pouquinho esse vídeo. Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Que saudade! Como vocês estão? Eu estou bem, e vocês? Eu estava morrendo de saudade. E as cocriações aí, me contem. Já dá aí, ó, setinha e convida mais pessoas que querem saber mais sobre essa ferramenta poderosa que é a ressonância harmônica. Quem aqui já ouviu falar sobre ressonância harmônica? Ou quem de repente já leu o livro que vamos estudar hoje, Mentes Informadas, do professor Hélio Couto, né? Esse livro aqui, gente, como eu comentei com vocês, é um livro que na verdade é um curso, né? Ele fala muito sobre as experiências da mecânica quântica. Ele fala muito, ele dá muitos exemplos de experimentos científicos. Ele dá uma base, assim, incrível para quem quer aprender cocriação da realidade com base científica, com base em pesquisas, em estudos, em evidências, certo? O som tá ok para todo mundo, gente? Dá um ok aí para mim, por favor, pra gente começar. Som ok? Beleza. Então vamos lá, queridas. Boa noite, oficialmente, nossa aula número 1 do desafio do livro, gente. Lembrando que agora, nessa versão do desafio do livro de 2.0, né, de 2023, a gente vai trabalhar com modelos diferentes, não mais com um livro por mês, mas sim com livros mais profundos. Aqui quem segue o Instagram ou quem é minha aluna, sabe, já tem a base, né, da cocriação, já entende um pouco sobre consciência, sobre leis universais, sobre mentalidade, né? Então, nesse ano de 2023, o meu convite para vocês é que a gente mergulhe mais a fundo, né? Porque às vezes a gente sente que falta um pouco essa base científica, falta entender um pouco da física quântica. Então, a minha proposta é trazer para vocês tudo isso de uma forma leve, divertida, que a gente possa conversar, mas de uma maneira mais profunda, para que você consiga compreender tudo isso de uma forma mais científica, porém de forma leve, com exemplos práticos. Certo, gente? Então este é o livro, né, que estamos estudando, do professor Hélio Couto, né? Quem não nos segue nas redes sociais, vai lá no Michele Benjamin Oficial, né? Segue as nossas redes sociais. E essa é a nossa aula 1. Nesse livro, ele é dividido por partes, tá vendo? Ele é um curso mesmo, né? Inclusive, gente, ó, quem tem interesse em fazer ressonância harmônica, quem quer experimentar, quem quer fazer a técnica da ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, precisa ter lido esse livro.
precisa saber de tudo isso que está escrito aqui. Então essa é uma oportunidade da gente fazer isso de forma coletiva. Se você tem interesse, de repente, de passar pela ressonância harmônica, de fazer as ondas, você já vai ter estudado esse livro maravilhoso que pode te levar para um outro nível, tá? Então esse livro, ó, ele é dividido em 6 partes. A primeira parte fala da ressonância harmônica. Então hoje a gente vai começar a falar para que você entenda o que é ressonância harmônica, né? Quem que já ouviu falar em ressonância harmônica? Conta aqui pra mim. Então hoje você vai sair daqui sabendo o que é ressonância harmônica, né? Conceitos, práticas, né, dessa ferramenta, o que ela faz, por que ela é tão conhecida, por que se fala tanto e tantas pessoas são tão interessadas. Se você jogar lá na pesquisa, você vai ver que tem relatos de pessoas que já fizeram ressonância harmônica, né? No Google, no YouTube, existe depoimento de pessoas contando como foi a experiência com a ressonância harmônica, né? Na parte 2, o livro fala das possibilidades de aplicação da ressonância harmônica. Na parte 3, são os pilares científicos da ressonância harmônica, a parte da física quântica mesmo, a base científica. Na parte número 4, a gente vai falar sobre consciência, né? Tudo no universo é consciência. A base de tudo é a consciência, energia e informação. Lembra? Então, como que eu posso ser um co-criador deliberado da minha própria vida? Né? Como é que eu assumo esse poder e crio de forma consciente? Na parte 5 deste livro, a gente vai ver os mecanismos que levam os seres humanos a atrasarem a sua vida, a impedirem o próprio progresso, porque quem impede o seu progresso é você mesmo, mais ninguém, tá? Se ninguém te falou isso, e quem já ouviu eu tô reforçando, né? Então o meu processo evolutivo é meu, ninguém tem o poder de atrasar meu processo evolutivo. E na parte 5 do livro a gente vai falar sobre isso, né? Como que a gente mesmo cria obstáculo para o nosso próprio crescimento. E na última parte do livro, a gente vai reconhecer a Matrix, né? O que me mantém prisioneiro nessa manada, nessa Matrix, nesse sistema que não quer que eu cresça, não quer que eu fique... que eu saia dessa manada, que eu seja independente, autônomo, que eu consiga conquistar os meus sonhos, né? O sistema quer que você fique onde você está, né? E aí a gente vai estudar a natureza da realidade, né? Qual que é a natureza da realidade? Como que eu dou esse salto consciencial, né? Como é que eu vou pro próximo nível? Como é que eu evoluo enquanto pessoa? Como é que eu me torno um criador consciente da realidade? Então, gente, começando oficialmente, o que é essa tal de ressonância harmônica, né, gente? Ressonância harmônica, ele é um processo desenvolvido pelo professor Hélio Couto na busca de mais de 10 anos de pesquisa de como é que ele poderia descobrir as verdades últimas da vida e como é que ele poderia ajudar mais pessoas. Então, lá numa parte do livro, tem lá no grupo do Desafio do Livro o link, né, no site do professor Hélio Couto. Você consegue baixar esse livro para você ler online se você não quiser comprar, né? Então, a ressonância harmônica, ele é um processo que utiliza de ondas de informação que vai limpando as nossas crenças limitantes. O que impede as pessoas de estarem vivendo a vida que elas desejam? O que impede? São as crenças limitantes. O meu inconsciente rege 95% de tudo que eu penso, sinto e faço, certo? E lá no meu inconsciente estão as minhas crenças limitantes. Homem não presta, dinheiro é difícil, homem sempre vai ganhar mais do que mulher, eu sou péssima para dirigir, eu nunca vou aprender a outra língua. Tudo, gente, tudo que eu entendo como uma verdade absoluta, que não acontece da mesma forma em 100% dos casos, é uma crença limitante. Então, por exemplo, se eu pego essa caneta e eu jogar essa caneta 1000 vezes,
1000 vezes essa caneta vai cair, porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, que garante que isso vai acontecer. Então, essa lei, a gravidade, é uma verdade, ela não é uma crença limitante. Mas se eu falo, por exemplo, assim, nenhum homem presta, né? Isso é uma crença limitante ou isso é uma verdade da vida? Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque isso não se aplica a todas as pessoas. As verdades da vida, as leis, se aplicam a 100% das pessoas. 24 horas por dia. Não existe um momento sequer que a lei da gravidade espera. Ai, olha, esse era um idoso ceguinho e aí ele caiu da sacada, então ele voou e não se estabacou no chão. Não, a lei da gravidade se opera 100% dos casos, 24 horas por dia. E toda e qualquer lei que rege o universo é assim. Então, tudo que não se aplica em 100% dos casos é uma crença limitante. Então, por exemplo, quando eu acho que eu sou muito velha para fazer uma faculdade, que de repente tá bom onde eu tô mesmo, nesse emprego, ganhando isso, porque vai ser muito difícil, ninguém vai contratar uma pessoa com mais de 40 anos para começar uma nova carreira. Quando eu acredito nessas coisas, eu estou sendo influenciada pelas minhas crenças limitantes. Então, a ressonância harmônica é um processo que o professor Hélio Couto desenvolveu para enviar, através de ondas de informação, gradativamente a limpeza das suas crenças limitantes, né? Para que você receba novas informações para alavancar o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Tem uma parte do livro que fala até como que se aplica isso na sua vida. Então, entenda uma coisa, tem propósitos evolutivos, conscienciais e espirituais na ressonância harmônica. A ressonância harmônica vem para o professor Hélio Couto para que ele ajude na nossa evolução de consciência e na nossa evolução espiritual. Sabemos que não somos só esse corpo físico, somos muito mais do que apenas esse corpo físico, né? Então ele oferece para a pessoa que recebe a oportunidade de retornar ao seu estado ideal de equilíbrio, para que você volte à sua vibração natural. Porque lembra, você veio perfeito, porque você é centelha divina. Você já tem tudo que você quer. Tudo que você quer já te foi dado. Só que você esqueceu, você entrou na Matrix, na manada, e você esqueceu de tudo isso. E aí você foi se perdendo desse caminho. Então a ressonância harmônica é o envio dessas ondas de informação para que você limpe essas crenças limitantes e então, tendo acesso a essa informação, possa expandir. Lembra de uma coisa, gente? O nosso cérebro, a parte física, né? Imagina aqui o cérebro mesmo, né? O cérebro físico. O nosso cérebro físico, ele é um hardware. Lembra dessa explicação? E a minha mente, a minha consciência é a programação desse hardware, né? Ele é o software, né? Então, a minha mente, a minha consciência, ela está cheia de programas que foram instalados. Programas que foram instalados pelos meus pais, pelo padre da igreja, pelo pastor, pelo chefe, pela catequista, enfim, pelas pessoas que eram a sua referência durante o seu processo de desenvolvimento. Essas pessoas, na melhor das intenções, instalaram um programa na nossa mente. O professor da escola, né? O professor de educação física que falava pra você que você era péssimo em basquete, né? Ou, de repente, aquele professor que incentivava você a aprender inglês, né? Isso tudo foram programas que foram sendo instalados na sua mente, no seu software, e hoje você faz e sente tudo que está alinhado a essa programação que foi instalado na sua mente. Então, se eu limpar minha mente, tirar esses programas que não me servem mais, aquele programa de não merecimento, aquele programa onde eu duvido que eu sou capaz, aquele programa que instalaram em mim, onde eu acredito que existe um Deus que vai me julgar na hora da minha morte, aquele programa que instalaram em mim que diz que relacionamento abusivo é normal, aquele programa que instalaram em mim que diz que trabalhar um mês inteiro ganhando R$20 a hora é o suficiente pra mim, aquele programa
que me faz me sentir menor, que me faz sentir incapaz, que me faz sentir burra, que me faz sentir feia, uma crença negativa que me coloca nesse lugar de não merecimento, né? Todas essas crenças, elas vão fazer com que eu haja na minha vida dessa forma e me impede de acessar a prosperidade, de acessar a abundância e de acessar aquele meu desejo. Entenda uma coisa, hoje você não pode sair daqui sem entender isso. Todos os desejos que surgem no seu coração é um sinal aí dentro de você de que você é capaz de realizar isso. Esse desejo que pulsa no seu coração, isso que você quer, independente do que seja, desde que alinhado com as leis universais, você tem potencial de manifestação. Você pode fazer isso. Lembra lá, o Esther Hicks, peça e será atendido. Sempre que você pede, você é atendido. O que acontece é que a sua crença limitante te impede de receber. Aí você fica limitado, porque quando você fala assim, eu quero ter um marido, sei lá, um gatão aí, pensa numa pessoa que você admira enquanto beleza, né? Vamos dizer assim, beleza física. Aí seu inconsciente fala, que isso, menina, acorda! Você não tem idade pra isso. Um coroão meia boca tá bom pra você. Percebe? E aí, o nosso inconsciente, as nossas crenças limitantes, nos impede de nos alinhar a essa frequência de ter um parceiro que é maravilhoso em termos de beleza física. Percebe? A mesma coisa quando um homem olha para uma menina e diz, nossa, ela é muito para mim. Todos os rapazes paqueram ela. Eu não sou merecedor de tanto. Eu nunca vou conseguir alcançar aquela menina gostosona, aquela menina bonita, aquela menina... Se você tiver boas intenções e esse desejo pulsa no seu coração, é porque você tem sim potencial de realizar esse seu desejo. Mas a crença limitante te impede, percebe? A crença limitante é essa que fala isso, não é pra você. É quando você pensa assim, nossa... Seria muito bom se ao invés de ganhar, sei lá, 3 mil, eu ganhasse 15. Se eu ganhasse 15 mil, minha vida seria mais tranquila. Se eu ganhasse 15 mil, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. E aí a sua mente acende aquele alerta e fala assim, que 15 mil, menina? Tá doida? Desde quando que uma pessoa como você, numa profissão comum como a sua, vai ganhar 15 mil? Ou substitua aí pelo valor que você desejar. Percebe? E aí as nossas crenças vão limitando que a gente consiga alcançar a frequência do nosso sonho. Lembra? Tudo no universo, se você quer pensar no universo, você tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, lembra? Então, o universo é isso. Energia, frequência e vibração. Se eu tô aqui numa frequência. Se eu tenho um sonho a realizar que tá vibrando numa frequência acima, eu tenho que me tornar a pessoa que vive nessa frequência. Percebe? Então sou eu que tenho que me tornar essa pessoa. Mas aí a crença limitante me impede. E a ressonância harmônica vem para ajudar a transferência de consciência. Olha que maravilhoso! Então é algo inovador que muitas pessoas não aceitam, acham que isso não é possível. Só existe, gente. Imagina assim uma árvore. Aqui para quem tá vendo a aula depois, tem uns slides, você tá vendo aí uma árvore e a árvore tem vários galhos, concorda? Esse tronco principal da árvore é a consciência una. É a energia, é a matriz divina. Imagina que o tronco da árvore é essa única consciência. Só existe uma única consciência no universo que dá origem a tudo, sem se separar. Essa árvore, ela dá consciência a tudo, esse tronco da consciência a tudo, sem se separar do que ela oferece. Então, imagina que essas são extensões da consciência original, que vai promovendo uma expansão infinita. Então, o tronco da árvore é essa consciência una.
é essa consciência matriz. E os galhos das árvores é a consciência que dá origem às demais, que é você, que sou eu, que é o João, a Maria, a Beth, as outras pessoas, certo? Quando essa consciência una o Criador, o vácuo quântico, o éter, né, a inteligência suprema, o nome que você quiser dar, dá origem a outras consciências, que metaforicamente são os galhos da árvore, ela não deixa de ter essa consciência. Perceba que você tem uma consciência e a sua consciência foi dado por essa consciência maior e ele experimenta a vida através da sua consciência, porque a sua consciência também é a consciência dele. Percebe a grandiosidade dessa consciência una, dessa única consciência que rege todo esse universo? Imagine, a consciência de origem, ela é um grande arquivo repleto de dados que retrata tudo o que aquela consciência viveu durante toda a existência. Então, olha só, gente, o que você vive aqui, a experiência que você teve hoje, ontem, aquele acidente, aquela alegria que você viveu, tudo existirá de eterno. Percebe que a finitude, o que a gente aprendeu como fim da vida, é uma grande mentira. Quem estudou Desafio do Livro lá no ano passado tem clareza disso, porque a gente passou por vários autores que reafirmavam isso. Então, se você é do Clube da Prosperidade, você volta lá nas aulas para você entender melhor isso. A consciência origem, ele é esse arquivo. E dentro dele tem todas essas experiências que esses 8 bilhões de pessoas do planeta Terra experimentaram, mais dos outros planetas, por exemplo, né? Então você imagina que é um arquivo assim gigantesco. O que existe ali? Ali existe tudo que é. Ali existe tudo que aconteceu. E tudo que você experimenta fica gravado nesse arquivo da consciência principal. Então imagine que ali tem tudo. Buda, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá e qualquer outro grande iluminado que tenha passado pela Terra, esse arquivo também tá ali. E você pode acessar esse arquivo. E é essa a proposta da ressonância harmônica. Então, perceba que existe um potencial de agregação que é infinito. É potencialmente infinito. O indivíduo que recebe, por exemplo, eu fiz ressonância harmônica. O indivíduo que recebe a consciência do outro ser, ele vai ter anexado o arquivo de informação dessa consciência transferida diretamente para o meu banco de dados. Imagina que eu pego um pendrive, copio aí sua consciência, venho aqui e instalo sua consciência aqui. Isso é a ressonância harmônica. Quando eu recebo uma consciência inteira, eu fui lá pedir ressonância harmônica, pedi X ressonância. Quando eu recebo, eu vou adquirir todas as memórias, todas as experiências, todas as aspirações, toda a inteligência, toda a capacidade, todos os sentimentos, toda a índole e talento daquela matriz que eu pedi. Eu fiz ressonância, pedi para ganhar clareza da consciência do Amit Goswami. Um exemplo, tá, gente? Eu vou receber nessa onda de informação pela ressonância harmônica todas as memórias, experiências, aspirações, inteligência, capacidade, sentimento, índole, talento que existe na consciência do Amit Goswami. Entende a grandiosidade disso? Né? É maravilhoso. Então eu imagino que muitos de vocês nem sabiam da existência dessa ferramenta, pois eu apresento ela para vocês, para que vocês estudem e leiam mais, porque realmente a sua vida pode mudar. Então tudo fica à sua disposição. Imagina que você está numa grande biblioteca. Você entra aqui numa biblioteca, ó, e aí você pode ter acesso a qualquer informação. Você vai lá, olha o livro, pá, eu quero essa informação aqui. Essa informação pode ser anexada a você instantaneamente. E quanto mais você se utiliza dessa informação, mais incorporado fica em você.
Não é incrível? Então agora imagina, a humanidade, olha só, a humanidade, os 8 bilhões de pessoas aqui no planeta Terra, imagina que nós somos formiguinhas, né? Nós somos como formiguinhas. E como formiguinhas, nós estamos aqui buscando... onde é que tá o formigueiro? A gente fica que nem formiguinha perdida, procurando aquele formigueiro, que representa, na verdade, a segurança, que representa suprir as minhas necessidades primárias. E aí a humanidade, ela se comporta como essas formiguinhas, né? Buscando o formigueiro, buscando um abrigo seguro, buscando ansiosa por resolver os seus problemas. Só que usando a mesma estratégia de sempre. Nós, humanos de hoje, estamos tentando encontrar esse formigueiro buscando as mesmas estratégias de sempre. Só que esse formigueiro não existe mais. Existe uma evolução planetária. Por que você acha que hoje se fala tanto em autoconhecimento? Por que se fala tanto em física quântica? Por que se fala tanto em cocriação da realidade? Porque é uma evolução natural, é uma evolução planetária. Todas aquelas fórmulas antigas, né? O testemunho que a gente tem dos nossos avós, tá tudo obsoleto, é inútil para os dias de hoje. Nós vivemos outros tempos, é uma outra realidade. Então não se pode conseguir novos resultados fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antigamente, percebe? Por quê? Porque já aconteceu uma transformação, já aconteceu um progresso na época que os nossos pais eram jovens, não existia internet, não existia Instagram, não existia nada disso. Então, o mundo não vai voltar a ser antigo. O que se fazia e que deu certo no passado, hoje se tornou obsoleto. Então aquele formigueiro desapareceu. Não adianta a formiguinha ficar aí procurando esse formigueiro, porque ela não vai encontrar. Eu preciso mudar. Eu preciso abandonar aquelas crenças, percebe? Os meus pais, os meus professores, os meus líderes religiosos me ensinaram coisas daquela época que não se aplicam mais hoje. Porque aquele formigueiro não existe mais. Então eu preciso soltar, eu preciso liberar essa crença antiga, eu preciso me libertar desse ego, soltar, né? E mergulhar nesse desconhecido, entender quem eu sou, quais são as crenças que estão dentro de mim, que regem tudo que eu faço na minha vida. Então, quais são as minhas crenças? O que eu preciso mudar? Por que minha conta bancária é essa? Por que meu relacionamento é esse? Por que eu trabalho nesse lugar? Por que eu moro nesse bairro? Por que eu moro nessa cidade, nasci nesse país? Por que eu não tava lá no terremoto? Por que eu não tava lá onde aconteceu o acidente lá químico? Por que eu não tô lá no meio da guerra? Por que eu não tô passando fome na Etiópia? Por que eu não nasci no Brasil? Por que eu não nasci nos Estados Unidos, no Canadá? Por que eu não nasci nessa família? São reflexões naturais. Para que você entenda que nada é por acaso. Você está onde você deve estar porque existe um convite à evolução. Você vive nesse país com essa história, nessa casa, nesse trabalho, está nessa live, tudo isso por sincronicidade. Você que está ouvindo isso não está ouvindo isso por acaso. Percebe? Existe uma sincronicidade. Então nada é ao acaso. Assim como evoluir não é uma opção. Entenda? E divulgue isso, fale para o máximo de pessoas que você puder. Evoluir, expandir a consciência não é opcional. Não é. Não é assim, hoje eu acordei e decidi que eu vou ser uma pessoa melhor. Hoje eu acordei e decidi que eu vou estudar física quântica. Não, gente. Evoluir, existe 1000 formas de evoluir. Algumas pessoas evoluem na dor. Ela tem que passar por um luto, ela tem que passar pela fome, pelo desemprego, pela dor, pelo abuso, pela violência, por um acidente, para então entender que não dá certo assim. Que ela precisa mudar, que ela precisa crescer, que ela precisa entender como o universo funciona, como tudo acontece
para que então a vida se alinhe ao desejo que existe no coração dela. Então percebe, nós sabemos, e já é provado cientificamente, que nós criamos a nossa realidade. Lembra, você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Você que é novo aqui, vai lá no YouTube, assiste vídeos explicando isso. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Essa é a primeira grande verdade da vida. Você cria a sua realidade. E você cria essa realidade exatamente como você vibra. Então eu crio aquilo que eu vibro. Uns vão criar guerra, vão criar desastre, vão criar separação, divórcio, doença, vão criar briga, discussão, ofensa. E outros vão criar o quê? Alegria, né? Vão criar amor incondicional, satisfação, realização pessoal e profissional, vão entrar num estado divino, vão ascender, vão evoluir, vão expandir. Percebe? E o que diferencia uma pessoa da outra se as leis universais são exatamente iguais para todos? O que diferencia é a vibração. É a consciência. É a consciência que me faz escolher entre o certo e o errado ou indesejado, né? É a consciência que eu tenho dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas atitudes que vai me levar em direção à vida que eu quero, à conta bancária que eu quero, ao relacionamento que eu quero, ao emprego que eu quero, ao corpo, à saúde que eu desejo. E essa é a escolha que todos nós fazemos todos os dias, consciente ou não. Aqui a gente vai testemunhar a separação do joio e do trigo, dos despertos e de quem está na manada. Hoje a gente sabe que cerca de 90% da população está na Matrix, não despertou. Não sabe 1/3 disso tudo que você tá ouvindo aqui. Você que é desperto, que tá aqui, você que é minha aluna, você que já ouviu tudo que eu falei, nunca tinha ouvido falar de ressonância harmônica. Imagina uma pessoa que sequer um dia parou pra pensar o que é consciência. Ela nunca pensou o que ela veio fazer aqui no planeta Terra. Imagine. Então, algumas pessoas, elas vão ficar revoltadas com o que acontece na vida delas. Outros vão ficar encantados com as maravilhas que aconteceu na vida dela. Então é natural que seja assim, porque a qualidade da sua reação diante das experiências da vida é diretamente proporcional ao seu grau de evolução consciencial. É a sua consciência que determina isso. É a sua consciência, é a consciência em que você se encontra, que vai determinar como você olha para aquela experiência e entende, opa, peraí, isso aqui é uma lição que eu tenho que aprender, quanto antes eu aprender, melhor eu evoluo. O que eu tenho que aprender com isso? Beleza. Se você não tem consciência, meu Deus, por que comigo? Meu Deus, minha vida é uma desgraça. Era melhor que eu não tivesse nascido. Por que sempre comigo? Por que nada dá certo pra mim? E eu entro numa postura de revolta e de vitimização contra a vida. Percebe a diferença? A diferença entre um e outro é o quê? É a consciência. É o óculos que a pessoa usa pra ver a vida. Lembra da escala de Hawkins? Então você tem lá, você tá no ego, vibrando lá, 199 Hz. Você tá sentindo o quê? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho. E aí você quer uma vida magnífica. Como é que você vai ter uma vida magnífica se você tá lá embaixo na escala da consciência? E você que cria a sua realidade de acordo com a sua vibração. Aí você se torna consciente, sobe um pouquinho na mente linear, 200 a 500 Hz, né? Você já tá na coragem, na neutralidade, na disposição, na aceitação, na razão.
Aqui você já começa a criar muitos dos seus sonhos, a vida começa a andar, tudo flui, existe alegria, existe gratidão. Aí você vai para uma realidade espiritual, lá de 500 a 600 Hz, onde você realmente é capaz de viver o amor incondicional, que aqui já é para uma parcela muito pequena da humanidade. E depois tem o estado dos iluminados, que é mais de 600 Hz, que é a paz e a iluminação, né? Que é para menos de 2% da população, 1% da população, né? Que dá para contar aí entre milhares no mundo, vamos dizer assim, centenas que seja, né? Então, o que separa a forma como eu vou reagir diante da vida é a minha consciência. E a minha consciência, ela tem como base as minhas crenças limitantes. Então perceba que as mudanças acontecem na proporção da minha consciência. A mudança vai ser inevitável. Por quê? Porque evoluir não é uma opção. Então eu preciso mudar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Isso não é opcional. A vida não é só acordar, trabalhar, pagar boleto, comer e dormir. Não é, a vida não é isso. Percebe que a mudança é inevitável? Ela vai acontecer. É como se os parafusos fossem apertados sem parar até a evolução da humanidade acontecer. É assim que o Hélio Couto menciona no livro. Então hoje, se a gente observar, a maioria das pessoas que você conhece, a maioria da sociedade, ela vive em torno do quê? Do básico, que é o que se compra com dinheiro, né? Casa, carro, apartamento, alimentação, né? Segurança, né? É o básico para sobreviver. Água, luz, casa, conta para pagar e coisas para comprar que não tem fim, né? A pessoa que vive na Matrix tem uma lista interminável de compra de coisas que ela quer ter, que quer acumular, porque ela vive, na verdade, na escassez, né? Então ela quer mais material. Ela não se preocupa tanto com o espiritual. Ao passo que uma pessoa que é evoluída, ela se preocupa muito mais com o espiritual e com a consciência do que com a bolsa de marca, do que não julgando, gente. Porque eu adoro uma bolsa de marca, por exemplo. Mas entre a bolsa de marca e um curso onde eu vou expandir a consciência, mas nem penso 2 vezes. É claro que eu vou investir no curso. Isso eu, Michele, falando. Mas as pessoas, quantas vezes eu mesma testemunhei. O Clube da Prosperidade, que tem um valor simbólico, que foi criado justamente para as pessoas não terem desculpa e evoluir a consciência, a pessoa vai lá, entra no Clube da Prosperidade, fica 1 mês e desiste. Por quê? Porque dói às vezes evoluir, dói lá cutucar a ferida, dói entender que precisa perdoar aquela pessoa que te fez mal, dói entender que não dá pra guardar raiva, ressentimento, dói ouvir que você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. E é isso que vai fazer você expandir, é isso que vai limpando as suas consciências. É o quê? Entender as verdades da vida. Então a sociedade vive em torno do quê? Dinheiro, mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Porque isso vai garantir casa, carro, apartamento, vai garantir combustível, alimento básico para sobreviver. E depois, em segundo lugar, o sexo, né? Mas o sexo vazio, o sexo sem amor, fugindo da consciência da própria divindade. O sexo é um instrumento poderosíssimo para a expansão da consciência, né? É energia vital. E o que é vendido? Por que a indústria da pornografia, se não me engano, acho que só perde para a indústria de videogame, de jogos? Primeiro ou segundo lugar? Não, acho que a indústria do sexo tá depois do álcool, gente, se eu não me engano. Mas tá aqui entre os 3. Sexo, jogos e álcool, né? É o top 3 aí da humanidade, né? Por quê? Porque a forma, lembra mais esperto que o diabo, gente? É a forma que o diabo, que aqui representado, na verdade é a Matrix, é o sistema, encontrou para te ocupar. Então, por que existe essa infinidade de comidas gostosíssimas? Porque tem coisa que, pelo amor de Deus, ao paladar é muito saboroso e faz mal à saúde. Por quê? Porque, por exemplo, a gula, a compulsão alimentar é uma forma de alienação, de te controlar.
Porque se você está acima do peso, se você não está com a sua saúde na melhor performance que poderia, isso você já tem perdas. Atrapalha a qualidade do sono, atrapalha seu desempenho, atrapalha a sua disposição, atrapalha a sua performance de um modo geral, né? Assim como se você, por exemplo, vive em função do sexo vazio, a gente já sabe, né? A energia de... eu saí e fui pra balada. Ah, Michelle, você é contra balada? Gente, antes de eu expandir minha consciência, antes de eu estudar tudo que eu estudei, eu fui aquela pessoa que tava quinta, sexta, sábado, domingo na balada. Eu fui essa pessoa. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu me sinto até mal. Porque eu sei o que vai representar pra mim estar num lugar tumultuado, cheio de energia densa. De repente, ficar com uma pessoa que eu nem conheço. Por exemplo, pessoas que praticam sexo casual. A gente já sabe, se eu saio, transo lá com uma pessoa que eu mal conhecia ou conheci aquela noite, né? Eu vou ficar com a energia daquela pessoa impregnada em mim no mínimo 6 meses. E se essa pessoa for um suicida? E se essa pessoa vibra lá no 100 Hz? O trabalho que eu vou ter para limpar isso depois? Percebe? Então, quanto mais eu vou ganhando consciência, naturalmente eu vou ficando mais seletivo. Percebe? Naturalmente. Então, a sociedade, ela vive ali, ó, lembra? No primeiro e no segundo degrau da pirâmide de Maslow? É ali, casa, carro, apartamento, comida, segurança, né? E sexo, né? É basicamente isso, né? Eu fico ali, na comida, na casa, carro, apartamento e sexo. E eu preciso elevar a minha frequência vibracional para conseguir ter o conhecimento e a realidade última do universo, né? Para que eu consiga moldar a minha própria realidade, para que eu consiga acessar a vida que eu tanto quero, a aceitação real de que nós estamos todos, de alguma forma, entrelaçados por uma eternidade, que nós somos nós somos uma individuação da consciência maior, lembra da metáfora da árvore? Nós somos uma só onda que tem individuações para progredir, para crescer, para expandir. Quando eu entendo isso, eu já entendi outra verdade da vida. Então eu preciso entender que vai haver uma revolução que coloca a humanidade de volta nos trilhos do amor incondicional, que é a revolução quântica. E a ressonância harmônica é um dos instrumentos para que você evolua nesse sentido, né? Então perceba, de novo, a consciência é a base de tudo, né? Então, se eu olho para minha vida, se eu perguntar para vocês aqui, a sua vida faz sentido para você? Pensa aí. Já marca o arroba de quem você quer convidar para estar aqui. A sua vida faz sentido para você? Porque é muito comum a gente ouvir nas conversas, ou às vezes até de familiar, de alguém próximo, né? A pessoa fala assim, eu me sinto apenas mais um número de uma engrenagem que tritura pessoas. Como se a Matrix fosse uma engrenagem e eu fosse só uma pecinha dessa engrenagem que é triturada ali. Porque na verdade essa é a proposta da Matrix. Ela não quer saber do seu sonho. Ela não quer que você seja autônoma, independente. Ela quer que você, né, soldadinho ali, vivendo na boiada, segue a manada ali, faz igual todo mundo, assiste o que todo mundo assiste, faz o que todo mundo faz, veste o que todo mundo veste, me obedece. Ela quer que, quanto menos você pensar, melhor pra Matrix, né? Por que tentam nos distrair o tempo todo? O tempo todo, Instagram, Facebook, TV, música tenta te distrair. Pra quê? Pra que você tire os olhos do seu sonho e olhe pra Matrix. Imagina que existe uma tela de cinema aqui, ó. Colocaram você com uma tela 3D e estão aqui, ó, chamando sua atenção para que você fique aqui. E nessa outra tela da sua mente tem a vida dos seus sonhos. Se você não estiver focado no seu sonho, você se distrai e fica na Matrix. Você se distrai ao invés de ir lá
fazer um curso que expande a sua consciência, algo que vai fazer você dar um salto quântico, como por exemplo o Clube da Prosperidade, o Reprograme-se ou qualquer outro que possa te ajudar, você vai trocar o valor do Clube da Prosperidade, do Reprograme-se ou de qualquer outro curso que você deseje por uma pizza, por uma calça nova, por um passeio no shopping, porque você não tem consciência. Você está sendo distraído pela Matrix e nem percebe. Aí você acorda, você de saco cheio vai trabalhar porque você não ama o que você faz, trabalha o dia inteiro, se cansa, ganha um salário que você não acha justo, mal dá pra pagar suas contas, chega em casa cansado, não aproveita a vida, come, dorme no dia seguinte e essa vida vai passando e você fica ali igual aquele ratinho correndo naquela roda condicionado. Agora eu te pergunto, isso faz sentido pra você? Você acha que o Criador teria criado tudo isso para que a gente vivesse igual o ratinho correndo na roda? A corrida dos ratos? Não, o Criador te deu o livre-arbítrio. O Criador falou que você pode tudo. O Criador sempre fala sim para tudo que você pede. Mas ele espera você ter a consciência para isso. Então sua vida faz sentido para você? Até quando você vai ficar se sentindo apenas mais um número? Quando eu trabalhava na saúde mental, no atendimento direto da psiquiatria, eu ouvia muito isso. A vida não tem sentido, eu não sei por que eu nasci, eu queria morrer. Isso era muito comum, muito comum. E a física quântica vai possibilitar o entendimento da realidade da vida. Quando a gente desperta, a gente entende que tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente vê é uma mentira. E a gente tem que construir um paradigma totalmente novo para viver melhor. Então tudo isso que me ensinaram, eu já compartilhei isso com você, quando eu aprendi as verdades da vida, estudando, quando eu entendi que eu criava a minha realidade, quando eu entendi as leis universais, eu fiquei chocada. Eu tava no meio de um caos e eu me perguntava, meu Deus, como eu criei isso na minha vida? E ao mesmo tempo que eu senti o desespero por estar ali naquele caos, naquela vida sem sentido, eu me senti aliviada, porque meu próximo pensamento foi o quê? Tá, tudo bem, eu criei esse caos. Se eu criei esse caos, eu posso criar a vida que eu desejo. Eu posso criar a vida que eu desejo. Então, perceba a grandiosidade disso que você está ouvindo. Tudo que você aprendeu, as verdades absolutas que estão na sua mente, são mentiras para te controlar. E aí você precisa estudar e expandir sua consciência para você criar paradigmas novos para viver melhor, para viver a vida que você quer, para viver no bem-estar, que é a base de tudo. E aí a física quântica vai possibilitar o entendimento da realidade da vida. Tudo que existe no universo, gente, tudo sem exceção, tem uma vibração própria. Porque tudo é energia. E ela tem essa vibração e tem uma frequência que emite uma onda, que é a característica. Então essa garrafa, ela tem um campo eletromagnético, ela tem uma frequência, ela emite uma onda no universo que tem ali o código de barras de o que tem nela. Qual a formação dela? Tá aqui, ó, tá nessa onda, imagina uma onda, certo? Eu tenho no meu campo eletromagnético, né, uma vibração e uma frequência que emite uma informação que tá dizendo quem é a Michelle, é a minha assinatura frequencial, né? É a minha identidade, é meu código de barras, que só eu tenho, ninguém tem igual a mim, e que só você tem o seu, ninguém tem igual ao seu. A informação sobre tudo que existe no universo está armazenado em forma de onda. Sabe a nuvem? A gente tem a nuvem, não tem? Onde a gente salva lá documentos, arquivos, fotos, vídeos. Imagina que existe uma nuvem em forma de onda, né? Que é onde está arquivado tudo que já aconteceu, tudo que acontece e tudo que acontecerá. Está lá, nessa onda primordial.
Tudo tá lá arquivado. Lembra daquele arquivo gigantesco que tem na matriz divina? E essa onda que contém toda a informação pode ser acessada e transferida, que é a transferência da consciência arquetípica, que é a ressonância harmônica. O Hélio Couto estudou mais de 100 mil horas de pesquisa para conseguir canalizar essa ferramenta que é a ressonância harmônica. E vai, segundo ele, vai levar muito tempo para que essa ferramenta seja entendida e aceita, né? E de uso, ela é de uso exclusivo do autor, só ele pode fazer a ressonância harmônica para você. Ela é fruto de uma pesquisa independente, ele não teve apoio de ninguém para fazer essa pesquisa. E essa ressonância harmônica é o que permite o ser humano atingir crescimento acelerado, ilimitado em todas as áreas da vida, segundo o próprio autor, e isso você encontra aqui escrito no livro, se você tá lendo, né? Então, tudo que existe no universo tem um campo eletromagnético que representa uma informação a seu respeito. O seu campo eletromagnético tem lá o código de barras, a sua assinatura frequencial, a sua identidade. Nenhuma informação se perde no universo, percebe? Por isso que nada acaba, nada acaba. Esse princípio de finitude, de fim da vida, é uma crença. Nada acaba, a consciência não acaba. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Quem é aluno sabe disso. Lá no nosso YouTube tem vídeo sobre isso. Vai lá e estuda colapso da função de onda para você entender. Então nada se perde no universo. A energia, ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Imagine que existe uma casa num terreno, né? Imagina aí uma casa num terreno. Com o passar do tempo, essa casa vai ficar velha, vai ficar deteriorada e ela vai caindo aos pedaços, até ela não poder ser mais habitada. Quando essa casa não puder ser mais habitada, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer? Não, ela não vai desaparecer. Ela vai ser demolida. E quando ela for demolida, vai ficar aquele entulho naquele terreno, não vai? Esse entulho desaparece? Não, esse entulho não desaparece. Esse entulho vai ser levado para um lixão que vai se transformar em algo e vai voltar a ser o que ele era. E por que você acha que você, quando morrer, acaba? Se tudo é energia. Você e o material que construiu daquela casa, aquela casa são átomos, são energia do mesmo jeito. O que muda é a sua frequência e vibração. Então, nada se perde no universo. Nada pode ser criado ou destruído. Tudo é transformado. Então, a vida que você tem hoje, ela não acaba. Ela vai ser transformada na vida que você deseja, no que você quer. Percebe? Esse é um princípio universal, que é o princípio da conservação da energia. A energia continua ali. Ela só é transformada. Sua vida de 5 anos atrás pode ser que não exista mais. Ela foi transformada na vida que você tem hoje. A vida que você tem hoje, dependendo do que você está projetando, pode ser que não exista mais daqui 10 anos. Vai ser outra vida. Ela foi transformada. Qualquer pensamento que você tenha, olha o poder que isso tem, gente. Qualquer pensamento que você tenha, ele continua presente para sempre no arquivo localizado em outra dimensão. E ele pode também ser transferido para qualquer pessoa. Lembra que eu falei? A consciência, o pensamento do Einstein continua presente. Não é porque ele morreu que tudo que ele sabia morreu com ele, concorda? É como eu pegar um livro, este livro. Eu tô aqui com o livro na minha mão. Eu leio a informação que existe dentro desse livro. Ah, aconteceu um incêndio, o livro queimou. O livro queimou, o livro físico. Virou cinza e fumaça. Se transformou. Mas e o conhecimento que tinha aqui dentro acabou? Não. Esse conhecimento ainda existe. Há de eterno. Porque ele é energia. Tanto a matéria como o que não é palpável é eterno. O sinal do Wi-Fi, as ondas de rádio, a frequência
Não é porque a gente não enxerga que não existe. Você coloca o alimento para esquentar no micro-ondas, você não enxerga o fogo esquentando o alimento. Mas você sabe que a hora que você tirar o alimento tá quente. E você não viu o que aconteceu ali. Isso é uma prova de que muitas coisas que a gente não enxerga existem. Assim como o sinal do Wi-Fi, um sinal de rádio, uma estação, um canal de televisão. Eu não preciso trocar a televisão de lugar para trocar o canal. Eu vou lá e troco o quê? A estação. Eu vou lá e aperto o botão, eu troco o canal, a frequência. Quando eu troco a frequência, eu mudo de canal. Quando eu tô assistindo aqui CNN, ao mesmo tempo que eu estou assistindo CNN, está passando lá na Discovery outro programa, simultaneamente. E é assim o universo. Você tá aqui comigo, mas simultaneamente estão acontecendo muitas outras coisas. E essas muitas outras coisas podem ser transferidas pela ressonância. Assim como o sentimento. O sentimento tem poder de cocriação 60 vezes mais eletricamente, 5.000 vezes mais magneticamente. Então, o meu sentimento tem 60 vezes mais potência de criação do que o meu pensamento eletricamente. E o meu sentimento tem 50.000 vezes mais potencial de magnetização do que o meu pensamento. Então percebe, gente, o poder que tem o sentir. Quando eu penso em algo, porque às vezes você lê, né, estuda a lei da atração, basta você pensar naquilo que você atrai. Não é assim? Não basta eu sentar no topo da montanha e ficar meditando que vai aparecer uma Ferrari na minha frente. O sentimento tem mais poder. Minha atitude, lembra da lei da causa e efeito? Quais são as causas que eu preciso produzir para ter aquele efeito? A realidade que você vive está alinhada às causas que você produziu. Se o resultado não está desejado, não está como você queria, é porque você não produziu as causas corretas. Então você vai usar do seu poder de pensar para analisar o que aconteceu e produzir novas causas. Percebe que é quase que matemático isso? Então percebe, gente, que todo pensamento, todo sentimento, ele fica aqui, ó, plasmado como onda no universo. Então isso se refere para tudo que já existiu, para tudo que existe e para tudo que existirá. Porque não existe passado, presente e futuro quando a gente fala em termos de universo. Tudo está armazenado numa dimensão da realidade onde o tempo não existe como existe tempo aqui na Terra. Tempo fomos nós que criamos. Esse presente, passado e futuro foi a gente que criou na nossa mente. Ele não existe, tudo acontece ao mesmo tempo. Percebe? Mas isso é um outro assunto, né? É nós aqui na localidade acreditamos nisso, mas na não localidade nós sabemos que não existe esse tempo. Então, para fazer a ressonância harmônica, eu preciso o quê? Saltar de paradigma. Por que é obrigatório você ler o livro para fazer uma ressonância harmônica? Porque você precisa saber de tudo isso. Você precisa saber dos paradigmas, expandir a sua visão de mundo, né? Para você não resistir a esse progresso. Porque se eu sou uma pessoa que estou na Matrix, que estou na manada, eu vou dizer, imagina, ele é um charlatão. Como é que é possível transferir a consciência de alguém para minha? A pessoa morreu, não existe mais? Percebe? Então eu estou muito aquém da possibilidade da ferramenta. Para que a ferramenta dê resultado na minha consciência, eu preciso entender que isso é possível e não resistir. Porque eu preciso desejar coisas alinhadas às leis cósmicas. Existem leis que regem tudo. Tudo. E tudo que eu desejo e estiver alinhado às leis universais vai ser materializado se eu produzir as causas corretas, certo? Então eu preciso, para fazer ressonância harmônica, saber que existe mecânica quântica, saber que existe paradigmas, saber que existe arquétipos. Eu preciso saber disso para fazer ressonância harmônica. A mecânica quântica, por exemplo, Michelle, o que é mecânica quântica? É a parte da física que explica como que a matéria se comporta na intimidade. Tudo no universo é átomo, né? Todo átomo tem um campo eletromagnético que está vibrando, emite uma onda que
transporta uma informação a seu respeito. Nenhuma informação se perde no universo, jamais. Ela permanece armazenada na energia primordial, no vácuo quântico, como ondas escalares. Podem ser acessadas e podem ser transferidas, né? Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Isso é a base da física quântica. Então a gente vive num universo de pura energia e consciência. E essa consciência manifesta a matéria. Começa aqui, depois é projetado no físico, né? Quando eu vou reduzindo a frequência vibratória, passa do estado de onda para o estado de matéria. Então, tudo começa como o quê? Os quarks, que são os bósons de Higgs, né? Que é a partícula de Deus, que é a menor partícula que a gente conseguiu descobrir na humanidade, né? Então começa com os quarks, depois vem os prótons, depois os nêutrons, elétrons, que vão formar as moléculas vão formar células, as células vão formar órgãos e os órgãos vão formar seres vivos das mais diferentes espécies, como você e eu. Tudo que existe no universo é feito disso. Tudo que existe no universo começou com quarks, com bóson de Higgs, que também é chamado da partícula de Deus. Percebe? Então tudo no universo é formado dessa forma. E é por essa razão que a realidade pode ser moldada da forma que você quiser. Porque ela possui plasticidade. Imagina que você vai lá, pega uma caixa de Lego, onde tem um monte de pecinha solta, e você escolhe as pecinhas que você quer e o que você vai montar com essas pecinhas. É isso. Existe plasticidade e potência. A onda primordial, ela é onipresente, onipotente, onisciente. E isso você já ouviu na sua vida. Essa é uma verdade, tá? Não é uma mentira. Seja o nome que deram para quando você aprendeu. Então, se tudo é energia e tudo se forma desta maneira, eu posso alterar a realidade com a força que eu tenho como observador da realidade. Outro conceito que eu preciso ter para entender a ressonância são os arquétipos. O que são arquétipos, Michele? Arquétipo é a ideia primordial de algo. É a inteligência primordial do universo, da energia consciente. É o modelo de perfeição de alguma coisa, em todos os aspectos. Então é o pai perfeito, a mãe perfeita, o juiz perfeito, o motorista perfeito, a mãe perfeita, né, a bailarina perfeita. Esse é o arquétipo, né? Então existe arquétipo para todas as áreas e atividades. E através do arquétipo a gente incorpora a perfeição, né? Então, por exemplo, se eu quero ser mais produtivo, por exemplo, né? Eu vou usar o arquétipo do cavalo, resistência, força, velocidade, produção. Se eu quero sabedoria, eu vou usar o quê? Arquétipo da coruja, sabedoria, vitalidade, disposição no dia, disposição à noite, né? Então eu vou usando os arquétipos de acordo com o que eu preciso experimentar. Cada nova assimilação provoca um salto quântico na minha consciência, no grau de felicidade, capacidade de realização, análise, síntese, produtividade. Então você vai trabalhar em você o arquétipo que você sente que precisa. Eu tô precisando do arquétipo da felicidade. Eu tô precisando do arquétipo da transformação. Eu tô precisando... Não existe limite para quem deseja crescer e evoluir. Você pode usar os arquétipos que você achar necessário, desde que você saiba usá-los. Porque o arquétipo também tem um lado sombra, tá? Um outro conceito fundamental para a gente encerrar essa aula são os neurotransmissores. Imagine que a gente tem aqui uma célula e outra célula, lá no nosso cérebro. As células, elas não se encostam, né? O meu neurônio não encosta um no outro, tem uma distância. O que manda a mensagem de um neurônio para o outro é o neurotransmissor. O neurotransmissor, ele sai dessa célula e manda uma mensagem para essa aqui, como se fosse um rainho, né? Uma rede, né? Isso é uma substância que é produzida pelo meu cérebro,
que determina a forma como eu me sinto. É o neurotransmissor que vai determinar como eu me sinto. Quando eu consigo manipular o neurotransmissor, é possível determinar o que eu vou sentir da maneira que eu quiser. Olha que poderoso. Como tudo é energia e toda energia tem um endereço, lembra? Ela emana uma frequência e essa frequência, quando é indesejada, por exemplo, a pessoa está num estado de dor ou de sofrimento, o neurotransmissor que está sendo enviado de uma célula para outra é de dor e de sofrimento. Quando eu conheço a ressonância harmônica, eu sei que isso tem um endereço, né? Aqui na onda primordial. Então eu vou impedir a criação de neurotransmissores que vai permitir experimentar as sensações que eu não quero. Então eu quero o quê? Eu quero neurotransmissor de alegria, de bons sentimentos, de bem-estar, de paz. E essa energia pode ser liberada para que deixe de emitir a frequência negativa, a frequência de dor, a frequência de sofrimento. Então, feito isso, o que vai restar? Sentimentos e pensamentos positivos que vão gerar serotonina, endorfina, dopamina, que vai resultar em alegria, amor, criatividade, produtividade. Então perceba que aqui você já aprendeu esses 3 grandes bases, que é a mecânica quântica, né? Você aprendeu os arquétipos e os neurotransmissores. A criação daquilo que a gente quer depende do nosso sentimento em relação àquilo. Pensa no que você quer criar. Qual é o seu desejo? Pensa aí, você tem que ter ele claro em 1 segundo. Pensou? Dá um ok aí pra mim. Pensou no seu desejo? Dá um ok. A criação daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, depende do meu sentimento com relação àquilo. Então, ok, pensei no que eu quero. Qual é o sentimento que está atrelado a isso que eu quero? Quando eu penso no que eu quero, qual é o meu sentimento? Percebe que esse sentimento é o que vai criar a sua realidade. Se eu penso que eu quero dinheiro, mas aí logo em seguida o meu sentimento é assim, mas não tem como eu ganhar 30 mil reais por mês. Mas isso não é pra mim. Eu não mereço isso. Eu nunca vou conseguir isso. Eu nunca vou conseguir aquele trabalho. O sentimento é de escassez, então eu vou criar escassez, mesmo que o meu pensamento seja de prosperidade e abundância. Porque o sentimento tem mais potência de criação que o pensamento. Se não, gente, imagina, todo mundo teria sucesso só de pensar em alguma coisa. Olha como o universo é inteligente. Aí eu vou pensar, queria matar aquela pessoa. A pessoa morre. Né? Porque eu pensei e aconteceu. Então não poderia ser assim. Então muitas coisas não são criadas porque elas ficam apenas no campo da intenção. Eu queria muito conhecer a Europa. Fica 3 meses viajando. Só que isso não sai do campo da intenção. Ele é só um pensamento. E estando só como pensamento, eu não consigo materializar. Eu preciso sair do campo mental. Isso precisa se transformar numa causa produtiva para ter um efeito. O que faz acontecer é o sentimento de que aquilo já é realidade. Então eu tenho confiança absoluta no Criador. Eu tenho confiança absoluta nas leis universais. Eu me sinto grato e alegre porque eu já recebi aquilo e esse é meu sentimento. Porque quando eu sinto algo, quando eu imagino algo, a minha mente não sabe a diferença de imaginação e realidade. Então, se eu estou agradecida por ganhar 30 mil, minha mente entende que isso já é uma realidade. Se minha mente entende que isso é uma realidade, eu vou emitir a onda de que isso é uma realidade. E o universo vai falar, opa, precisamos entregar isso para ela. Percebe? É a consciência que causa o colapso da função de onda, que cria a nossa realidade. Quando eu escolho
entre as infinitas possibilidades existentes e transforma aquilo numa probabilidade. Lembra? Existem infinitas possibilidades de viagem, mas eu escolhi viajar para o Canadá. Quando eu escolho viajar para o Canadá, eu transformo de infinitas possibilidades para uma probabilidade de acontecer na minha vida. E através do meu pensamento e do meu sentimento focado na intenção, eu manifesto aquilo na materialidade. Certo? Então, gente, é fundamental, é imprescindível expandir o paradigma atual da nossa consciência, pois é ele que impede que você cresça, que você evolua toda a capacidade que existe em você, para que você seja tudo o que você nasceu para ser. O que você acredita ser impossível passa a ser o seu limite. Então, se você acredita que é impossível encontrar uma alma gêmea, esse vai ser seu limite. Se você acredita que é impossível ser milionário, esse vai ser seu limite. Se você acredita que é impossível ter X clientes, que é impossível morar em tal lugar, que é impossível ter tal carro, que é impossível amar incondicionalmente, esse vai ser o seu limite. Porque isso é uma crença que você está instalando naquele software na sua mente, e aí vai se tornar uma crença que vai reger toda a sua vida. Então, é fundamental expandir a consciência. O paradigma atual, quando eu tomo consciência daquela crença, eu passo a fazer um movimento positivo contrário a ela. Então, se eu acredito que todos os homens traem, eu vou trabalhar o meu pensamento e o meu sentimento com relação a isso, para que eu crie um novo paradigma com relação ao homem. Certo, gente? Perguntas? Então, gente, o todo, o universo, o Criador, ele respeita as suas crenças. E ele vai esperar que você tenha todas as experiências necessárias para você mudar por si mesmo. Ele não vai chegar e vai te mandar um pombo com bilhete na boca escrito: olha, Ana, tá na hora de você evoluir, minha filha, vai lá. Entra nesse site, faz esse curso. Não, o todo vai respeitar a sua crença, vai esperar você aprender pelo amor ou pela dor, para que você tenha essas experiências e entenda que você precisa mudar, que você precisa por si mesmo mudar a visão que você tem da realidade, do entendimento do que é a realidade. Então o todo respeita você, ele te deu o livre-arbítrio. O todo é absolutamente congruente com os seus pensamentos e os seus sentimentos. E isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? A onda de informação que você está emanando é o mesmo que vai voltar para você. Percebe? Então, se eu estou mandando uma onda de desconfiança, eu vou receber mais desconfiança. Se eu mando uma onda de raiva, eu vou receber mais raiva. Por quê? Porque o todo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. O que você está experimentando na vida agora está congruente com seus pensamentos e seus sentimentos. Os resultados não mentem. Bob Proctor, resultado não mente. Porque eles revelam a lei, CIMT. Percebe? Então, o resultado que você tem na sua vida hoje é congruente com os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Não tá gostando do resultado? Não gosta do efeito? Muda as causas. Ah, eu não gosto do meu salário, não gosto desse marido, não gosto dessa casa, não gosto desse carro, não gosto do meu trabalho, não gosto do meu corpo, não gosto da minha saúde, não gosto do meu emocional. Resultado de quem você é. Mude quem você é para ter novos resultados. E o universo, o todo, é congruente com seus pensamentos e seus sentimentos. Quando você conseguir mudar seus pensamentos e sentimentos, aí você vai ter um resultado diferente. Certo, gente? Dúvidas? Escreva aqui pra mim se ficou alguma dúvida. Maravilhoso, né, gente? E aí, na próxima aula, a gente continua a estudar aí a base para que você entenda a importância, como que você vai fazer para entrar num cenário de vida diferente, se aproximar da vida que você tanto deseja.
certo? Parabéns para você que tá aqui, que começou o carnaval expandindo a consciência, né? Que não tá na boiada, tá naqueles 10, 5% da humanidade que despertou para a realidade da vida. Parabéns para você que tá expandindo a consciência, que sabe da importância de entender as verdades da vida e sabe que isso pode mudar tudo na sua realidade. Então, amor e luz, sinta meu carinho, acompanhe lá na nossa rede social, Story Feed, a data da segunda aula e o horário. Amor e luz, tchau, tchau!